Bom, agora falando sobre a documentação necessária para dar início ao processo. Os documentos necessários a princípio são os mesmos para dar entrada em qualquer processo judicial: RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento dos pretendentes à adoção, todos de expedição recente. As comarcas costumam pedir documentos com até 10 anos de expedição. Se tiver mais que isso, você provavelmente vai ter que tirar uma segunda via. Quando for dar entrada no processo, você vai levar as cópias e os originais. Também precisa comprovante de residência. E falando em certidão de casamento, lembrando que não é necessário ser casado, pessoas solteiras também podem adotar uma criança. Exatamente, inclusive um casal de solteiros pode fazer isso. Ou, se solteiros sozinhos, também pode adotar. Pode adotar também pessoas do mesmo sexo. Não há restrição quanto a isso. Quando forem apresentados os documentos, vão pedir que vocês levem as cópias e os originais, porque o profissional que te atender, ele vai conferir se o documento que você está apresentando é realmente cópia do que vai ser anexado ao processo. Fotos pessoais e da moradia. Nem toda comarca pede isso, mas se prepare, pode ser que aconteça. Nós apresentamos. Tiramos fotos dos arredores da nossa residência, da área interna, e tiramos fotos de nós mesmos, também para apresentar o processo, para mostrar que existia na nossa casa não só o nosso espaço particular, o nosso quarto, também tem o quarto da criança que está chegando, para que ela possa ter sua privacidade. Mas se você já tem um filho, ele pode dividir o quarto com a criança que está chegando. Não há restrição quanto a isso. É provável que um de vocês que esteja assistindo tenha crescido com o irmão no mesmo quarto. Vai ser a mesma situação. Também vão te pedir comprovação de renda ou declaração equivalente. Você pode ser autônomo, pode ser um profissional liberal, pode ser um MEI, um empresário, pode ser CLT. Vai ter que comprovar a renda de alguma forma. Eles não vão confiar apenas na palavra de que você ganha X por mês. Certidão negativa de antecedentes criminais. Isso é muito importante. Eles vão verificar se você não é uma pessoa que já passou por algum problema com a justiça. Não quer dizer que pequenas situações de processos vão te impedir de adotar uma criança. Existem adotantes que já foram, inclusive, detidos, cumpriram pena, têm seu filho biológico ou não tem, e depois de alguns anos decidiram passar pelo processo de adoção. Só vai dar mais trabalho. A pessoa que nunca passou por uma situação de condenação judicial tem dificuldades. Quem já passou vai ter mais. Tenha ciência disso, mas não significa que vai ser impossível. Outro documento que vocês vão precisar, na verdade são dois, são atestados ou declarações de aptidão física e mental. Muitos dos candidatos têm dificuldade nessa parte, porque nem todo profissional da saúde está disposto a emitir esse documento, pois ele se compromete juridicamente caso ele emita um documento e no futuro tem algum problema de violência, por exemplo, com alguma criança, e isso possa virar um processo. O profissional ele pode ser intimado a prestar depoimento e, dependendo do caso, ele tem medo de ter uma condenação ou perder sua licença de trabalho. Ninguém quer passar por isso. Então é provável que você tenha dificuldade nisso. Nós não tivemos muito, para falar a verdade. Em questão de alguns dias, eu creio que menos de um mês, nós passamos por 3 profissionais. E um desses 3 já nos conhecia, porque era um médico que sempre acompanhou a nossa família. Então em pouco tempo nós conseguimos. Mas nem todo mundo tem essa facilidade. Então possivelmente vão ter que perseverar um pouco mais com isso. Mas não é impossível. Tenha ciência que nada disso que nós listamos até agora é impossível de fazer. Pode ter um pouco mais de dificuldade, mas não é impossível. E um dos documentos que é muito importante: o certificado de participação em programa ou curso de preparação psicossocial e jurídica, a ser organizado pelo Juizado da Infância e da Juventude e por suas sessões técnicas de Serviço Social e Psicologia da comarca. Este curso não depende do adotante, depende da sua vara. Pode ter demorado, pode ter um prazo grande para te chamarem para fazer esse curso, ou pode ser rápido. No nosso caso demorou e muito. O curso se resume em uma palestra que dura o dia inteiro. Se você trabalha, você vai conseguir um atestado para abonar o seu dia. No nosso caso foi das 8 da manhã às 5 da tarde. São palestras que você vai ouvir, são depoimentos de pessoas que já adotaram. O curso é muito interessante. E sem esse curso você não consegue finalizar a sua documentação. Então se preparem, porque só
O problema desse curso é que depende da comarca. Eles que marcam o dia e eles que dão o certificado. A demora é única e exclusiva da comarca. E sem esse papel você não consegue finalizar a documentação para dar entrada no processo. Ou seja, é mais um tempo de espera. Além do tempo normal de espera do seu filho. Pode acontecer da criança que está dentro do seu perfil aparecer depois de já ter finalizado toda a documentação e ainda faltar esse curso. Depende de disponibilidade do setor social e psicologia e do juiz. Toda essa equipe tem que estar reunida no mesmo dia, no mesmo local, junto com os pretendentes. E há exemplo de que já vimos um casal conseguiu encontrar a criança dentro do seu perfil, mas a comarca estava demorando muito para realizar o curso. Foi feito um pedido para o juiz da seguinte forma, nessa situação específica. Eles pediram para fazer a aproximação da criança, como deve ser feito. E quando fosse formada a turma, eles tinham obrigação de participar do curso, mesmo já estando com a criança, sob o risco de perder a guarda e perder o processo caso não comparecessem. É um caso específico. Nem sempre vai acontecer contigo ou com seu conhecido. Foram vivências. Nós vimos acontecer ou aconteceu conosco. E essa situação é possível. Bom, agora já estamos na fase da entrevista. A entrevista será na área de psicologia e assistência social do fórum de sua comarca. Se você já tem um filho biológico, ele também participará da entrevista. E farão várias perguntas para ele, para saber como que vai receber essa criança, se ele está de acordo, porque todos da família têm que estar de acordo com essa ideia. Não adianta um ou dois, todos. Porque se de 5 pessoas, se um não estiver de acordo, o processo não vai para frente. Justamente nos setores de psicologia e assistência social nos contaram isso, de casais que foram barrados no processo de adoção porque eles perceberam que apenas um dos membros realmente queria adotar e o outro só estava obedecendo o que o parceiro dizia. Ou seja, vão avaliar tudo, desde o psicológico até sua condição financeira.